E aí, galera, bom dia! Bom dia. Estamos aqui com eu e Débora. Pois é, mais um episódio do Na Mesa, onde a gente tem trazido temas extremamente relevantes para você que é missionário, para você que gosta de fazer projetos sociais, para você que quer aprender a captar recursos. Dentro desses episódios, a gente tem trazido temas bem difíceis e que muita gente não tem coragem de falar. Coisa cascuda. Coisa cascuda, mas é importante a gente falar. E o tema de hoje é: se o seu pastor não tem visão missionária, o que você vai fazer? Você que está recebendo um chamado missionário nesse momento. Praticamente a gente viaja muito e prega dentro de muitas igrejas de várias denominações. E a gente sempre encontra alguém com essa dificuldade. Carlinhos, eu tenho um chamado, mas o meu pastor não tem visão missionária. Ele não me entende. Ele não me entende. Ele diz que não é para eu ir. A gente tem que fazer aqui primeiro. Enfim, são esses questionamentos que a gente tem recebido e a gente gostaria de contar um pouco sobre a nossa experiência e a nossa opinião em relação a esse tema. Então fica aí, porque isso vai ser muito importante para você, esse bate-papo. A gente vivenciou todo esse processo, né? A gente foi crente da igreja há muito tempo, trabalhando dentro da igreja com discipulado, eu com música, você professora de escola dominical, né, de criança por muito tempo, e de repente a gente vai fazer uma formação na área de missões, achando que a gente ia aprender sobre missões para voltar para a igreja, implementar isso dentro da igreja. E ações de nível local. É, ação de nível local, mas foi um tiro no pé. A gente descobriu que não tinha muito a ver com a igreja local, mas sim com a missão mundial. E a gente passou por esse despertar missionário. Eu não sei em que momento você tá, mas se você tá nesse momento, já deixa aqui nos comentários. O despertar missionário, você abre os seus olhos e diz: não, Deus está falando comigo e Deus está dizendo para eu ir para algum lugar. Normalmente você não sabe o lugar, você não sabe aonde fica, mas você está tendo esse despertamento missionário. Tem um outro perfil também de gente que passa por esse despertamento missionário, mas não está passando pelo chamado para ir servir. Mas são pessoas que começam a entender a necessidade da igreja se envolver mais ativamente com a missão transcultural. E geralmente é dando apoio a missionários ou fazendo ações na igreja para despertar os próprios membros. Só trazendo um parêntese não, um acréscimo nisso que você está dizendo. Tem quem está sendo chamado, mas também tem quem está na igreja e começa a sentir as necessidades e se dá conta de que a igreja está fazendo muito pouco ou nada. Ou nada. Para contribuir com E é esse muito cenário. comum, assim, a igreja não fazer nada, né? Nada por missões, nem local, ao redor da comunidade, e nem transcultural, digamos assim, dividido em duas partes fora da comunidade. Mas veja só, esse indivíduo que está nos assistindo, nesse momento está sentindo um ardor no coração e ele, nesse momento, diz: não, Deus está me chamando para algum lugar. Uma coisa muito importante que você deve fazer nesse momento, e é o que a gente fez, nesse momento, não compartilha com muita gente o que você está sentindo, porque essas pessoas não vão te entender. E se você sair falando, você vai parecer um maluco, uma maluca, dizendo: não, Deus está me chamando, eu estou sentindo algo, eu estou não sei o quê. Pode gerar descrédito e também pode gerar uma expectativa que nem você sabe como é que vai ser Que ainda não está atingida. formatado, né? Ainda não está... Tem gente que ou vai achar que você é maluco, Isso. ou então tem gente que vai se pendurar em você e dizer assim: e aí, como é que estão os planos? E vai ser uma pressão que não é justo com você, porque você nem sabe direito como é que vai ser o processo. E isso, vamos lá, a gente tá nesses primeiros inícios aqui do vídeo, e digamos que você esteja nesse começo da sua vida, porém, se você anuncia algo que ainda não está formatado, você vai gerar descrédito, como Débora disse, e as pessoas vão achar que isso não é tão sério, e consequentemente, posteriormente, as pessoas não vão querer investir em nada que você vai fazer. Então, o primeiro passo que eu te aconselho a fazer é: se você conhece algum missionário mais velho que você, que foi o que a gente fez, busque conversar com essa pessoa para essa pessoa te orientar. Esse vídeo já vai trazer muita coisa para você, porém busca essa pessoa. Se o seu pastor é um pastor missionário, a sua liderança, seu líder ou a sua líder é missionária, top, você acertou na Mega Sena. Mas se não é, cuidado.
Busca uma orientação de um missionário mais antigo, alguém que já tem experiência de campo, porque ele vai te ajudar dentro dessa trajetória. Porém, existe uma coisa que é muito importante. Se você não tem uma trajetória missionária na igreja local e do nada você disse eu quero ser missionário transcultural, isso atrapalha com certeza. Defendendo um pouco aqui o líder local, porque você nunca discipulou ninguém. Você não tem uma vida devocional, você não lê a Bíblia, você não vai nas vigílias. Você dá trabalho. Você dá trabalho. Você não é uma pessoa que oferta na igreja, dízimo, oferta, não vou entrar nesse mérito, mas você é uma pessoa que não investe recursos na missão local. Mas agora você virou um missionário e você quer recurso. Você quer fazer o trabalho missionário. Você tem um chamado e você quer que todo mundo embarque nessa junto com você, sendo que você nunca foi alguém que teve respaldo para isso. Aí fica difícil entender, né? Me ajuda a te ajudar. Isso é muito importante. Também você que está sentindo isso nesse momento, tem que entender que não é para amanhã. O sentimento no seu coração dá a entender que amanhã você vai. Só que não é. Eu e Débora, a gente levou entre 4 e 5 anos, desde o chamado até a ida para o campo missionário, onde a gente passou quase 8 anos. Então, assim, é um processo lento, porque Deus é lento. As coisas de Deus acontecem. E Deus não é lento porque ele é fraco, porque ele não é força, porque ele não tem velocidade. Ele é lento porque ele muitas das vezes, para fazer coisas através de nós, ele se submete à nossa lentidão. Ele conhece a nossa estrutura. Exatamente. Então, ele precisa que as coisas sejam feitas assim para que a gente consiga dar conta. Na verdade, Deus pode fazer tudo em um piscar de olhos, mas exatamente. Como ele quer nos dar o privilégio de participar da missão dele, da obra dele, então ele é que nem você falou, né? Uma expressão talvez meio forte, mas ele, entre aspas, se submete. As nossas fraquezas, a nossa lentidão, a nossa capacidade de se regenerar espiritualmente, de perdoar, ser perdoado. Misericórdia de nós. Agora, uma coisa interessante, quando você recebe o chamado, você já acha que o chamado vai ser já para você ir fazer. Possivelmente deva existir alguns casos, mas não é nesse caso. Deus sempre... Vamos pensar em Pedro, vamos pensar em Paulo, vamos pensar em todo mundo da Bíblia. Todo mundo teve um processo. Só que o processo também é chamado missionário, né? O processo também faz parte desse chamado. Não é só algo que você realize, que é o chamado missionário. Mas o primeiro campo missionário, como eu sempre digo nas minhas pregações, é o seu coração. O seu coração está sendo alcançado por Deus, tomado por Deus, para que Deus realize coisas através de você. Porém, primeiro passo, o seu pastor, ele não tem visão missionária, ele pode não ter a visão missionária, tá? Ele pode não ser um pastor missionário. Ele é um cara que fez teologia, a igreja designou ele para uma igreja e ele está ali cuidando da igreja. Porém, Deus chamou você. Se Deus chamou você e existe um processo, eu acredito que o primeiro passo seja você buscar alguém para você conversar sobre esse sentimento, mas o segundo passo seria você envolver a igreja na missão. Você é líder de missões da sua igreja? A sua igreja tem um departamento de missões? A sua igreja pensa missão local? Não adianta você querer levar a sua igreja para a África, não adianta levar para a Ásia, se você não conseguiu ainda levar para o bairro da sua comunidade. Então, quem é você dentro dessa estrutura de missão local? O que você está fazendo? O quanto você está comprometido com a propagação do evangelho? Quanto de reino, quanto do anúncio do reino a sua vida tem demonstrado? Ninguém vira missionário quando sai do avião, quando desce do avião, né, num país. Então, assim, eu acho que nesse momento você precisa repensar a sua vida cristã e a sua ação missionária local. Agora, muito missionário reclama: o meu pastor não tem visão missionária. E normalmente os missionários reclamam quando eles não recebem recursos, quando a igreja não financia esse missionário. Pergunto a você: quanto em missões você já investiu até hoje? Antes desse pastor, né, que você está dizendo que não tem visão missionária, ele não está investindo em missão transcultural, ele não está... Mas quanto em missão você já investiu na sua vida? Porque agora você é o protagonista dessa história, né, desse envio. Você está indo. Mas quanto você já investiu em missões? Quanto você já orou por missões? E quanto você investe? Porque independente de quanto você ganhe,
você sempre precisa estar comprometido com a obra missionária e investindo nela. Exatamente. Mesmo você sendo missionário. Exatamente. Que isso é uma das coisas interessantes, né? Missionários não são todos, mas uma boa parte dos missionários não investem recursos em missões. E é muito fácil você receber um recurso e você, não, eu invisto, eu compro Bíblia para eu entregar. Não, quanto você investe em outro missionário? Em outro ministério. Porque é comum você querer investir em você, mas você investe no ministério de outras pessoas. Se você não investe, esse cara também não vai investir, o seu líder também não vai investir. E você não pode culpá-lo. Uma questão de coerência, né? Exatamente, uma questão de coerência. Então, nesse momento, você tem que se acalmar. Nesse momento, você tem que entender que existe um tempo, ainda que entre o chamado propriamente dito, como o apóstolo Paulo que foi chamado lá no caminho de Damasco, até a primeira viagem missionária na igreja de Corinto, a igreja enviar Paulo, se passaram 14 anos. Você está disposta a esperar os 14 anos, a esperar esse tempo todo para fazer aquilo que já está ardendo no seu coração? Você tem que estar disposto, tem que estar disposto. Agora, o que você vai fazer nesse meio tempo? Você pode preparar a sua igreja para lhe enviar. Você pode ser a pessoa que vai dizer, pastor, conte comigo, eu estou aqui, eu quero servir na comunidade, eu quero abrir uma célula, um discipulado na minha casa. E aí você começar a construir, junto com esse líder, visão missionária. Só que normalmente essa pessoa está com pressa. A pessoa foi chamada, ela quer ir amanhã, e enquanto ela não vai, ela fica frustrada. Se você está nesse momento de frustração, eu chamo isso de limbo missionário. É o lugar onde você fica, onde você já não está mais. Emocionalmente, né? Seu coração já não está mais ali. Mas você ainda também não chegou no lugar. Ainda não chegou. Para onde você acha que vai ser enviado. Mas digamos que, Débora, você acabou de entender que você faz parte de uma igreja que não tem visão missionária, não vai ter visão missionária. A liderança só pensa para dentro, é uma liderança difícil, a igreja está vazia, muita gente está indo embora, isso tem sido uma coisa muito comum no Brasil. O que essa pessoa tem que fazer nesse momento? Antes de tudo, orar. Ter tempo de oração para saber qual é a vontade de Deus. Se essa pessoa fica na igreja para participar desse processo de restauração da igreja. Eu acho que essa pessoa precisa também ter uma conversa sincera com o líder, porque às vezes o que você está vendo é uma coisa completamente diferente do que o líder está vendo. Você está vendo alguns problemas da igreja, você tem suas críticas e, né, a gente parte do pressuposto de que nenhuma igreja é perfeita, mas muitas vezes o líder, ele está ocupado com algumas outras coisas, ele está sobrecarregado, ele não está tendo uma visão completa porque as pessoas não falam as coisas para ele. E uma coisa que eu costumo dizer é que se você tem alguma divergência com seu líder com relação à estratégia, a futuro de ministério e tal, o ideal é você conversar, sentar e conversar, porque essa pessoa, inclusive, você precisa ter coragem para pedir a esse líder, a essa líder, para lhe dar um feedback sincero sobre você. Porque às vezes nós somos o ponto cego, né? Nosso próprio ponto cego. Então, pode ser que eu tenha alguma coisa que precise ser tratada no meu caráter, na forma como eu me apresento para o ministério, para o serviço, para a igreja, e que não seja a forma mais adequada. Isso e é esse verdade. líder, ele acaba que tem uma visão sobre mim e ele não me passa porque eu nunca perguntei, ele não sabe como é que eu vou reagir, enfim. Mas eu acho que é importante você sentar e dizer, olha, eu queria ter uma conversa com você sobre algumas questões do ministério, mas antes de tudo, eu queria ouvir de você o que você tem a me dizer sobre mim, sobre o meu caráter, sobre de que forma eu poderia servir melhor. E acredite, eu acho que essa conversa pode surpreender muito você, porque essa pessoa pode trazer para você uma visão completamente diferente do que você tem. E no final da história, a pessoa já não é mais a vilã, é você que vai ter que buscar tratar seu caráter. Mas assim, hoje também a gente tem visto muitos missionários matando o seu chamado missionário. Primeiro, porque está numa igreja onde a liderança ela é extremamente controladora e existe um ciclo onde os investimentos são feitos somente para dentro da igreja. Não é um problema ter ar-condicionado, ter cadeira boa, ter um lugar confortável, mas você olha o orçamento da igreja de ano após ano, você não vê nenhum investimento na área de evangelização. Por exemplo, eu não funciono numa igreja que não investe em evangelização. Eu não faço parte dessa igreja. Eu não faço. E se eu precisar trocar de igreja para eu estar num lugar que é comprometido com a evangelização, eu vou fazer isso 1000 vezes, porque eu preciso estar no lugar aonde a comunidade
comunidade é biblicamente correta, isso é muito importante, e que seja comprometido com a evangelização. Mas você faz parte de uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não investe os recursos arrecadados em evangelismo, em missão local, em missão transcultural, em missão no geral, o que essa pessoa tem que fazer, mesmo depois dela tendo, assim, confrontado o líder, conversado, falado sobre isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas nas igrejas, ano após ano, por exemplo, a gente foi para o Senegal, eu vi pessoas em comunidades reclamando por conta disso. Eu volto do Senegal, as pessoas estão na mesma posição. A gente foi construir uma escola, fez um monte de coisa, voltou, e essa pessoa está no mesmo lugar porque ela não abre mão de sair daquela denominação. É como aquele casamento que é ruim, que o cara maltrata você, bate em você, mas você diz, ele vai mudar. E você vive uma vida de abuso eternamente e você não consegue se libertar. Existem pessoas, né, nessa situação também, não existe? O que essa pessoa deveria fazer nesse momento? Primeiro, ela tem que orar, né? Ela tem que buscar uma direção de Deus. Se Deus der a direção para você, e aí você, dependendo da sua idade, dependendo do que você faz, você vai ter que ser muito corajoso, você vai ter que ser muito corajosa para tomar essa decisão. Porque talvez essa comunidade tenha sido uma comunidade onde você construiu a sua história, você está há muitos anos, está há muito tempo. Mas isso é uma resposta de fato que é difícil, porque é uma experiência de cada pessoa. Eu acho que tudo que a gente conversou até agora são as tentativas que você tem que fazer, que você tem que tomar. E eu sei que esse assunto é um assunto muito difícil de tratar, porque existem vários casos e vários direcionamentos. Mas o primeiro é você se relacionar com Deus e você buscar o Senhor para saber o que o Senhor quer fazer com você e através de você. O segundo é você conversar com o seu líder sobre isso. Muitas pessoas estão reclamando. Eu vejo muita gente reclamando, mas também nunca sentou para conversar com a pessoa. Nunca sentou assim para dizer o que está sentindo. E de repente a pessoa pode mudar, a pessoa pode pensar diferente. Agora também cuidado para você não trazer nenhuma informação que ainda está muito solta e mal formatada, porque pode deixar essa pessoa mais confusa. E o que você chama dessa pessoa não ter visão missionária é que na verdade ela talvez não está conseguindo apoiar uma coisa que ainda não tem nem pé e nem cabeça. Ela precisa saber mais de você e sentir mais confiança em você para poder entender como é que ela pode lhe apoiar. Inclusive se ela pode confiar em você. Porque nós já vimos, né, muitas pessoas que vão em busca de um sonho missionário e voltam depois de um ano, tiveram uma experiência legal, viajaram, voltaram cheios de história para contar, mas não seguiram a vocação chamada missionário. Não, e aí, isso tem muita gente, é verdade. E aí é até constrangedor, porque a igreja acreditou, investiu recurso, apoiou, e depois a pessoa disse, não, era aquilo ali, foi aquela experiência, o Espírito Santo falou comigo, foi muito usado, fiz evangelismo de impacto na rua, tem uma outra história bonita para contar, mas aquilo ali não criou raiz e não se consolidou como um estilo de vida realmente missionário e que deu frutos duradouros. Foi algo que teve começo, meio e fim e só. E eu acho que as igrejas estão cada vez menos propensas a investir nesse perfil de pessoa. Também tem uma coisa que eu acho que, assim, a gente tá dando pílulas aqui, porque é um assunto difícil de se tratar, mas eu acho que existem caminhos que você pode fazer como, porque tem muita gente nesse momento que diz, não, ele não quer que eu vá, aí a pessoa vai para um lugar, fazer um treinamento e depois vai pro campo, sem igreja. Eu não sou a favor do missionário ir para o campo sem a igreja. Eu acho que a igreja envia um missionário. Seja você na sua igreja local ou se você trocar de igreja. Hoje, a maior parte das igrejas não tem competência para enviar. Porque, de fato, você precisa de uma estrutura de capacitação. E hoje existem as agências missionárias que prepara e ajuda a igreja a enviar. Prepara você, prepara a sua liderança. Então, eu acho que um ponto que você pode fazer também é envolver o seu pastor junto com uma agência missionária. Nós somos da agência CEPAL, mas tem muitas agências Pioneiro, Frontier, Kairos. Inclusive com perfis diferentes. Então, se você procurar, você vai descobrir que tem uma agência só para pessoas que vão servir no campo missionário na área de saúde. Tem uma outra agência que vai agregar e dar suporte somente para pessoas que vão atuar entre povos não alcançados. Tem uma outra agência que vai apoiar somente pessoas que vão servir a líderes de ministérios. Então, uma não concorre com a outra. Tem perfis São diferentes. São apoios para perfis de serviço diferentes. E quando esse apoio ele é mais especializado assim,
ele consegue ser melhor, né? Ele consegue ser mais específico para as necessidades da pessoa que está indo, que está sendo enviada. Então, assim, você pode se envolver com uma agência, fazer de repente um treinamento, de repente convidar alguém dessa agência para sua igreja. Final de semana agora, nós não somos batistas, mas a gente vai pregar na igreja batista. É o final de semana da igreja perseguida. Então, a igreja se envolver com esses temas, eu acho que você, de repente, está sendo uma porta para a igreja, uma oportunidade para a igreja, para fazer com que a igreja entenda o que é a missão lá fora. De repente, trazer um missionário urbano, vir aqui na sua igreja, capacitar a sua igreja. Mas é muito importante você saber que o seu pastor, ele é um pastor local e ele está comprometido com o crescimento da igreja local. Então, assim, estrategicamente, é importante que você também se comprometa com a missão local. Que Uma você coisa não invalida a outra. Não invalida a outra. Até mesmo porque, quando você for viajar para fazer a missão transcultural, digamos que você viaje para fora do Brasil ou para o Brasil, né, um lugar mais, digamos ali, na Amazônia, não sei, no sertão. Essa igreja que fez a missão local, que conquistou líderes, pessoas locais, que hoje ofertam em dizimo, são essas pessoas que vão investir recursos em você. Então, a missão transcultural, ela também é alimentada pela missão local, que foi feita local. O apóstolo Paulo recebia recursos da igreja local para fazer missão transcultural. Então, cuidado para você não ficar pensando, eu vou e a igreja não está investindo. Essa igreja que está investindo nesse momento em você, ela também foi alcançada por um processo de missão local. A ideia desse vídeo aqui é um assunto muito pesado, porque existem várias direções que você pode tomar, mas sem sombra de dúvida, a primeira vai ser você botar o joelho no chão. Se Deus não falar, bota o joelho no chão. Se Deus não falar, bote até falar. Porque o que Deus vai falar para você, não falou para mim, não falou para Débora. São palavras diferentes do mesmo Deus, para cada um de nós. Sem uma palavra de Deus, não se mova, não faça nada, não siga, porque você pode lá na frente cobrar de Deus uma coisa que Ele não mandou você fazer. Porém, é muito mais para que você abra os seus olhos com um pouco de misericórdia para esse líder local, que está ali tentando fazer a igreja dele crescer, porque ele faz parte de uma denominação, ele tem uma liderança sobre ele. E tendo que dar conta de conflitos entre irmãos, gente morrendo, gente casando, de ministério, gente querendo separar. Pessoas em crise. Exatamente, exatamente. Não só a gente está tratando de alguém que que quer o crescimento da igreja, que vai nessa direção, mas de alguém que está lá tendo que apagar 1000 incêndios por dia. Porque só o pastor sabe como é que é a vida de pastor, né? E você quer que esse cara agora tenha mais um incêndio para apagar, lá na África, lá na Ásia. Então, assim, primeiro passo, joelho no chão. Segundo, conversa com a tua liderança, conversa com o teu pastor, tenta se envolver em algo que ele esteja fazendo localmente. Porque quando você mudar de campo, não vai mudar muita coisa. Lá vai ser igreja local, seja na sua casa, seja você auxiliando numa igreja. Quando a gente chegou no Senegal, tinha uma igreja, tinha um pastor, tinha conflitos de igreja, tinha problemas de igreja. Então só vai mudar a língua, só vai mudar a nação, mas sempre vai ter uma igreja e sempre você vai ter que se envolver localmente com o trabalho da igreja. Seja ela na sua sala, seja ela um templo. A gente trouxe esse tema aqui para você, porque tem muito vocacionado, tem muita gente começando, nos assistindo nas redes sociais, mas a gente não veio aqui dizer para você, tome essa direção, faça isso ou aquilo. Mas o que você pode levar desse vídeo com certeza põe o seu joelho no chão, porque isso aí é um conselho dado para qualquer pessoa que está sentindo o que Deus quer usar, mas que precisa ouvir a voz do bom pastor e ser direcionado por ele. Se você chegou até aqui e você está vivendo esse momento e tem alguma pergunta que a gente não conseguiu responder porque a gente está cheio de dedo aqui para trazer esse tema para você e para a gente não influenciar você da forma errada, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai fazer novos conteúdos respondendo perguntas. Se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que se inscrever, Isso. Tem que clicar no sininho para receber a notificação quando tiver conteúdo novo e tem que clicar no aviãozinho para mandar esse conteúdo para pelo menos mais uma pessoa. Mais uma pessoa que você sabe que está precisando desse tipo de conteúdo. E clica no like também. E deixa teu like, que tudo que a gente pedir para você é gratuito e a gente está fazendo aqui também de forma gratuita para você esse conteúdo para que você seja assistido, trazendo questionamentos, respostas para tudo aquilo que a gente precisou no início do nosso chamado missionário. Então, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você nessa caminhada. Tchau, tchau. Tchau.